Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam a nos orientar neste momento de reflexão na palavra do Senhor, baseado no texto do Salmo do dia de hoje, Salmo 145, versículos 10 a 21, destacando a segunda parte do versículo 13. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Que Deus, Espírito Santo, nos oriente e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, podemos dizer que nós vivemos num mundo cercado de promessas e cercado de pessoas que nos prometem diversas coisas, tanto na nossa vida familiar, como na nossa vida profissional, e também em meio à situação política de nosso país e também do nosso município. Promessas são feitas, podemos dizer, à torto e à direita. E muitas vezes aqueles que prometem não estão nem aí se vão cumprir isso. E Deus? Como entra Deus nisto? Será que Deus também promete que nem o ser humano? Será que Deus também faz estes tipos de promessas que depois, até quando confrontados, aqueles que prometeram e não cumpriram, por vezes até bravos ficam e dizem, não foi isto que eu falei. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter muito cuidado quando prometemos e juramos. Podemos dizer que hoje também fizemos uma promessa, já neste culto. Arrependidos dos nossos pecados, nós prometemos ao Senhor que queremos corrigir a nossa vida pecaminosa. Ao dizer sim no momento da confissão de pecados, também estamos dizendo, Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu prometo que eu vou, pelo menos, tentar mudar a minha vida, abandonar o pecado, ou não me alegrar com o pecado. Nós ouvimos o texto do Antigo Testamento que nos falou da promessa de Deus de alimentar aquele povo que estava no deserto, um povo que havia sido libertado da escravidão do Egito e que nós ouvimos reclamando, dizendo, Senhor, era melhor que tu tivesse nos matado no deserto. Lá nós podíamos sentar e comer à vontade e não sofrer como nós estamos sofrendo no deserto. Um povo escravo. Estavam reclamando da liberdade que tinham. E Deus então diz, eu vou alimentá-los. Vocês vão comer carne e peixe e pão. E fez um bando de codornas aparecer no acampamento em que eles estavam, cobrir o acampamento, ou seja, muitas e muitas codornas, e todo dia de manhã, quando os judeus, o povo de Israel acordava, estava lá o maná para eles apenas recolherem e guardarem. E no sexto dia deveriam recolher dobrado para santificar o dia do descanso, o sétimo dia. E no decorrer da história deste povo, mais adiante no livro de Êxodo, nós ouvimos que este povo também reclamou que não aguentavam mais comer das codornas e do maná. Mas Deus estava cumprindo a sua promessa, porque Ele é fiel. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele protegeu aquele povo. Ele guiou aquele povo. Assim como Ele o faz conosco hoje. No texto do Evangelho nós temos uma das frases talvez mais impactantes de Jesus, se pudermos mensurar aí quais são estas frases. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Ele não está falando de fome e sede material. Ele não está falando que a nossa barriga nunca mais vai roncar e nem que a nossa garganta nunca mais vai estar seca, querendo água. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de fome e sede espiritual. Jesus está falando de desespero quanto à sua eternidade. Quando nós somos alimentados pelo Senhor, quando nós cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a certeza do perdão e da vida eterna. Nós não temos mais medo do que irá acontecer quando a nossa vida aqui neste mundo se acabar. Por isso é necessário que nós nos alimentemos deste Senhor e Salvador. E não é um alimento físico. Aqui é nos alimentar com a sua palavra. É nos alimentar da água viva que o Senhor nos dá. É nos alimentar do jeito que o Senhor nos proporciona este alimento. Pela palavra e pela Santa Ceia. Esta é a maneira de Deus alimentar o seu povo espiritualmente. Assim nós nos alimentamos pelos meios da graça, em que Deus nos perdoa e nos fortalece. Porque uma coisa é importante lembrarmos, Ele prometeu isso. E se Deus prometeu que assim Ele irá nos alimentar, é assim que Ele nos alimenta espiritualmente. Por isso devemos sempre nos alegrar quando podemos sentar à mesa farta da palavra do Senhor, quando podemos nos reunir na sua casa para cantar louvores que apontam Jesus como nosso Salvador. Mesmo quando nós temos diversas coisas ao nosso redor que querem nos distrair e até nos desestimular de estarmos na casa do Senhor. Como é importante lembrarmos como Deus é bom conosco. Como é importante lembrarmos o que Deus tem feito em nossa vida. Deus nos salvou no batismo. Deus operou a fé em nosso coração quando fomos trazidos por pessoas que nos amam para que Deus estivesse na nossa vida. Deus está nos alimentando hoje, neste momento de culto, quando nós pudermos estar aqui presentes. Ou, eventualmente, se tudo der certo, quando pudermos acessar esta gravação lá no YouTube. O alimento do Senhor está à nossa frente. Um banquete, podemos dizer assim. Um banquete bem farto, onde Ele quer aliviar o nosso coração e nos dar a certeza do perdão, da vida e da salvação. No texto da epístola de hoje é muito interessante, parece que ele não tem nenhuma ligação com pelo menos as duas leituras que falam do pão da vida ou do alimento no deserto. Mas pensemos o seguinte, para nós estarmos fortes, saudáveis, precisamos nos alimentar bem. Quando a criança nasce, o médico acompanha o seu crescimento para ver se está tudo bem. E num determinado momento, esta criança já passou para a infância, para a adolescência e então está na vida adulta. É um ser humano maduro. E é interessante o que o texto bíblico nos diz na carta aos Efésios. A partir do versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. E agora vem uma coisa importante na nossa madureza espiritual. Não é esta a palavra. Maturidade espiritual. Na nossa maturidade espiritual. Então não seremos mais crianças, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas
levam outros para caminhos errados, levam outros para caminhos longe do Senhor. Não ser arrastado por qualquer vento de ensinamento errado, por qualquer doutrina errada, por qualquer palavra que nos leve para longe do pão da vida, que nos leve para longe de Jesus, que nos leve para longe da adoração ao único e verdadeiro Salvador que existe, o único que é fiel. Somente Deus é fiel. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso nós podemos estar realmente felizes, pois este Deus vem a nós. Este Deus nos buscou. Este Deus se preocupa conosco. Quando Ele faz uma promessa, Ele a cumpre. E há uma outra promessa de Jesus maravilhosa, registrada no final do Evangelho de Mateus, que diz: eu estarei com vocês até o fim do mundo, até o fim dos tempos, até quando eu voltar, eu vou estar com vocês, através dos meios da graça, através da igreja, que é como um corpo do qual Cristo é a cabeça. Por isso, Cristo é quem deve reinar a igreja. E se Cristo deve reinar a igreja, Cristo deve reinar a nossa vida. Cristo deve reinar o nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na família, em todo e qualquer lugar onde nós estejamos. E quando nós eventualmente pecarmos, quando nós transgredirmos a vontade de Cristo, quando nós não quisermos fazer o que a nossa cabeça espiritual está mandando e vivermos com a nossa vontade natural de ser humano pecador e transgredirmos os mandamentos de Deus, seguindo também a vontade do mundo e as armadilhas do inimigo, nós temos que nos arrepender. Nós temos que reconhecer que para nenhum lugar estes caminhos levam, a não ser para a condenação eterna. Na realidade, só existem dois caminhos neste mundo: ou o céu, ou o inferno. Ou o perdão, ou a falta de perdão. Só existem dois tipos de vida: ou a confiança em Cristo, ou a falta de confiança nele. Podemos viver a vida mais perfeita, acertando tudo, sendo pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas que ajudam todo mundo, com as melhores intenções. Mas se não houver a fé em Jesus como meu único e suficiente Salvador, se eu achar que por essas obras eu mereço algum favor especial de Deus, eu não confio em Jesus. O sacrifício dele para mim não tem valor, ou o valor é igual às minhas obras. Por isso só existe duas vidas: ou a vida de total consagração ao Senhor e confiança nele, ou a vida de total desconfiança nele, achando que podemos nos ajudar, ou ainda que nem é preciso um Salvador. Por isso que voltamos a este versículo 13 do Salmo 145, a sua segunda parte: o Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz, em tudo. Deus não comete nenhuma infidelidade. Deus não nos trai. Deus não nos abandona. Deus não nos larga, nos despreza. Muito pelo contrário. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos conheçam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seja proclamada por palavras, seja proclamado por sinais, por imagens.
mas nós devemos proclamar a palavra do Senhor. Devemos anunciar este Deus maravilhoso que nos perdoa. E um detalhe sempre importante quando falamos da fidelidade e do perdão de Deus: nós não merecemos esse perdão. Nenhum ser humano merece. Nós não merecemos nenhuma das bênçãos que Deus nos dá. Não merecemos alimento, não merecemos nossa família, não merecemos nossos dons, não merecemos nem estar neste mundo. Mas Deus nos ama. E Deus graciosamente nos dá estas coisas. Aliás, Deus dá estas coisas para todas as pessoas. Deus faz a chuva cair sobre o justo e o injusto, sobre o crente e o incrédulo. Deus faz a sua palavra ser anunciada através de nós que somos seus filhos, que fomos alcançados pelo seu perdão e confiamos nas suas promessas. E sabemos que Deus não falha. Deus é fiel. Por isso nós cantamos este hino tão maravilhoso antes desse momento. Tu és fiel, Senhor. É maravilhoso nós sabermos que nós temos um Deus fiel, diferente de muitas pessoas que nos servem. Infelizmente, nós estamos rodeados de pessoas que prometem e não cumprem. Estamos para entrar no período de eleições e nós vamos ouvir diversas promessas. E algumas delas nós até pensamos, isto nunca vai ser cumprido. Por que prometer? Nós devemos prometer o que nós podemos cumprir. E devemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele prometeu um Salvador que veio. Ele prometeu que iria chover do céu pão para o seu povo no deserto, e veio. Ele prometeu que iria enviar o Espírito Santo, e no dia do Pentecostes ele veio. Deus promete o seu perdão e nos dá através da sua palavra, do batismo e da Santa Ceia. Como é maravilhoso! Nunca podemos cansar de lembrar e dizer isso. Como é maravilhoso nós termos a certeza que cremos num Deus que é fiel, que não nos abandona, não nos trai e nem fica querendo barganhar conosco. Olhe, eu vou te dar as minhas bênçãos se você fizer isso, isso ou aquilo. Não, Deus não promete isso. Muito pelo contrário. Talvez se olharmos o que Deus promete nessa vida para nós, humanamente falando, nós iríamos querer estar longe do caminho dele. Pois Jesus promete perseguição e dificuldade para aqueles que creem no seu nome. Jesus promete que nós vamos ser perseguidos. Muitos cristãos morreram por causa da sua fé. Muitas vezes nós somos zombados porque cremos em Deus. E então lembramos que o nosso Salvador carregou toda esta zombaria na cruz. Que o nosso Salvador morreu para perdoar todos os nossos pecados. E então somos chamados não para levantarmos bandeiras como defensores de Jesus, mas para testemunhar o seu perdão, a sua vida e a salvação que Ele nos dá. Nós somos chamados para ser testemunhas da fidelidade de Deus. Lermos e relermos este salmo, este versículo. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. E uma última promessa que nós temos que ficar atentos. Deus prometeu voltar. Cristo prometeu vir para acabar com este mundo. Não sabemos o dia nem a hora. Pode ser daqui a instantes, pode ser amanhã, daqui 50 anos, 100 anos, talvez nenhum de nós estivermos neste mundo para vermos isso, talvez nem nossos filhos e netos,
mas Ele prometeu vir. E isto vai acontecer. E então a nossa maior preocupação para nós e para com quem nós amamos é como nós vamos estar quando isto acontecer. Eu tenho que estar seguro que Jesus é o meu Salvador. E eu tenho que querer que as pessoas que eu amo, também estejam seguros nesta fé. Como eu trouxe em outra mensagem, as palavras que o pastor Carlos Schneider, de Pontes e Lacerda, proferiu num conselho distrital. Estarmos preparados para morrer com Jesus. Esta é talvez a nossa grande missão aqui nesse mundo. Porque a salvação Ele já conquistou. E Ele prometeu isto para nós. Por isso, não cabe mais nada trabalhoso, não cabe mais nada grandioso para nós fazermos. Simplesmente falarmos do que Deus colocou em nossa vida. Proclamarmos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é o pão da vida. E aquele que dele comer nunca mais terá fome, nem sede espiritual. Que nós possamos viver eternamente felizes, porque o Senhor Deus cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que Ele faz. E assim nós vivemos uma vida de serviço, sabendo que todas as promessas de alimento que o Senhor nos faz, Ele as cumpre. Principalmente o alimento espiritual para o nosso perdão, o fortalecimento da nossa fé e que então estejamos firmes para não sermos jogados por aí por ventos de doutrinas erradas que querem nos afastar do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.